Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa e hoje nós vamos falar ainda sobre oração, né? Nós estamos no ano que estamos falando sobre oração, estamos dizendo que nós devemos orar, mas também ter ação e a nossa comunidade tem experimentado esse momento de oração, quanto isso é importante. Talvez se você é membro e não participou, por exemplo, da vigília, se você não tem orado conosco, você talvez não esteja entendendo tanto, mas se você participa de visita, se você veio na reunião de oração, na nossa vigília, você percebe a importância da oração, quanto isso nos renova, quanto isso nos aproxima de Deus. E isso é maravilhoso. Oração é fundamental para a vida de um cristão, assim também como a ação. Nós precisamos orar e agir. Então nós estamos nesse ano de entender um pouco mais sobre oração e eu quero conversar com vocês hoje, né? Nós acabamos já a oração do Pai Nosso, obviamente tem muito mais a dizer, algumas pulgas ficaram atrás das nossas orelhas, isso é importante que nos faz estudar um pouco mais o texto, olhar com cuidado, lembrando que a Bíblia não é um livro só para você ler como você lê uma revistinha, um jornal, ou uma mensagem de celular, mas é um livro para ser estudado com cuidado, apreciado, porque para nós que somos cristãos entendemos que é a palavra de Deus, que Deus decidiu se revelar através da sua palavra. A natureza também revela a Deus, mas nós temos uma palavra especial que Deus deixou para a gente, então a gente tem que aprofundar nela. E hoje quero falar sobre a oração de um personagem que poucos conhecem, porque também não é tão enfatizado assim na Bíblia, mas para mim, quando eu li essa oração desse personagem, eu achei ela muito legal e ela tem muitos ensinamentos. Então vamos, porque senão não vai dar tempo de falar tanta coisa legal que esse personagem tem a nos acrescentar enquanto vida cristã, enquanto oração. O nome do personagem é Eliezer, e estou falando de Gênesis capítulo 24. Então nós vamos ler, antes da oração de Eliezer, uns versículos antes, e para chegar na oração, para a gente entender um pouco quem é esse Eliezer, o que ele faz, onde que ele mora, para a gente entender melhor sobre a oração dele. Então, Gênesis 24, os versos 1 de 1 a 3, diz o seguinte: Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que vivem aqui. Aqui não aparece o nome de Eliezer, mas se nós olharmos antes, o nome de Eliezer vai aparecer e ele é o servo mais velho. Então já se subentende aqui que Abraão está falando com Eliezer, ou seja, Eliezer é um servo de Abraão. E vamos pular para o versículo 9, que diz o seguinte: então o servo Eliezer, colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir suas instruções. Então, Abraão estava para morrer, ele pediu para que Eliezer fizesse um juramento, para que não deixasse a filha dele, Isaque, se casar com uma mulher que não fosse da linhagem de Abraão. Basicamente é isso. E aí vamos para a oração, porque esse Eliezer vai buscar, porque ele ouve Abraão, então ele vai buscar essa esposa aí para Isaque. Aí essa história é muito conhecida, mas esse personagem, nessa história tão linda, é esquecido. E no versículo 12 diz o seguinte: então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com meu senhor Abraão.
como vês, estou aqui junto desta fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Essa é a oração, porque no versículo 14 já começa a se completar, né? Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor, e aí ele vai continuar a oração, vai fazer um voto ali, um pedido para Deus mostrar quem vai ser essa mulher, e aí a cena continua, e mal ele terminou, está vindo então Rebeca e toda a história acontece. Mas principalmente esse verso 12 e 13 aqui, que é a oração dele, antes dele pedir um sinal, mas no versículo 14 ele vai pedir um sinal aí, que a mulher que ele pedir água, e der água a ele, não só a ele, mas ao seu gado. Então essa é a mulher que é prometida para Isaac. Então é Rebeca, e aí a história você conhece. E aqui, quando eu olho para essa oração, eu percebo uma coisa que eu tenho aprendido há muito tempo e já ensinei na nossa comunidade e quero reforçar. Quando eu olho para Eliezer, eu percebo que a oração, de fato, é uma atitude diante de Deus, ou melhor, é uma atitude diante das pessoas, diante de Deus e diante de mim. Eu ensinei que a oração era uma atitude diante de Deus, mas eu reformulei porque quando você vai ler Mateus capítulo 6, ele inicia falando das obras de justiça. Então ele vai falar da ajuda aos necessitados. Então é uma relação entre eu e o meu próximo. E depois ele vai falar sobre a oração, então é entre eu e Deus. E por último ele vai dizer sobre o jejum, uma relação entre eu e eu mesmo. Eu comigo. Como eu lido comigo. E se você tiver uma cabeça muito ocidental, obviamente você vai achar que é ordem de importância, 1, 2 e 3. Só que a oração não é menos importante do que a ajuda ao necessitado, e o jejum também não é o último nessa escala. Eu lido comigo não é o último nessa escala. O grande fato que para mim, quando Mateus está escrevendo com uma cabeça hebraica, ele tem outro processo, um processo que ele faz um bloco aqui, vai para um assunto central e faz um outro bloco. Então o primeiro bloco é a ajuda aos necessitados e o último bloco seria eu com o próximo, e o último é eu comigo mesmo. E o central, a chave de tudo isso é minha relação com Deus. Percebe? Então é esse tipo de paralelo, de paralelismo, né? Como dizemos na língua portuguesa, que faz com que nós possamos entender melhor o texto da Bíblia como um todo, principalmente quando a gente for para os Salmos. Então, primeiro, se eu não tiver uma relação boa com Deus, eu não vou conseguir relacionar nem com o próximo, nem comigo mesmo. A oração é aquilo que permeia tudo. Então, por isso que eu disse, a oração é uma atitude diante do meu próximo, diante de Deus, que é o centro de tudo, e comigo mesmo. E aí está em Mateus, porque Mateus capítulo 6, versículo 6, vai dizer que Deus vê. Então, Eliezer, ele vai personificar isso. É alguém que ele é, e porque ele é, ele ora. E eu quero ver algumas características de Eliezer com você. Primeiro, ele tem a confiança de Abraão. Ele é encarregado da casa de Abraão. Se você lembrar de José, José chega como escravo. Escravo, ele vai subindo de posto até chegar a ser o encarregado da casa. Ou seja, ele tem acesso à esposa do seu senhor. Ele tem, dependendo do encarregado da casa, tem acesso às finanças da casa, ele que cuida de tudo. Então é uma posição naquele tempo muito alta. E Eliezer é essa pessoa que tem a confiança de Abraão. E também é uma pessoa com que dá para contar. Porque quando Abraão precisou chamar alguém, chamou quem? Eliezer. Com certeza tinham outros funcionários lá, outros escravos.
mas é Eliezer que ele pede. E é algo fantástico, porque ele está pedindo para que Eliezer saia da sua casa, ou seja, vai levar bens para trazer uma esposa. Então, se fosse alguém malandro, poderia surrupiar alguma coisa, enganar, não procurar direito. E aí vem também para uma outra característica, é que Eliezer é essa pessoa que dá para contar e que aceita desafios. Porque às vezes você tem pessoa que dá para contar, mas quando você lança um desafio, a pessoa trava. E é muito engraçado porque um tempo atrás eu lancei um desafio sobre 2 pessoas da nossa igreja que pregam junto comigo aqui, para eles fazerem parte do ministério infantil, e eles toparam. E é impressionante porque eles aceitaram o desafio e as crianças estão amando a aula deles também, e eles têm surpreendido, e acredito que eles têm se surpreendido também. Assim que eles assistirem isso, eles vão com certeza dizer: é verdade, eu me surpreendi porque eu achei que não dava conta e está sendo muito legal. E é isso, Eliezer é alguém que aceita desafios. Então, pegando essas características, nós podemos também dizer da nossa relação dentro do serviço. Eu sou uma pessoa de confiança para o meu patrão? Eu sou uma pessoa que ele enxerga e fala assim: esse dá para contar? Eu sou uma pessoa que aceita desafios? Ou eu sou uma pessoa que está há muito tempo lá e sou aquele chato que só fala mal da empresa? Eu sou aquela pessoa que, não conte comigo, eu faço o meu e só. E não vem querer que eu faça alguma coisa a mais, porque eu só vou fazer o que foi pedido e tá o suficiente. Aliás, eu só recebo para isso, e como vocês nunca vão aumentar o meu salário, isso tá bom. E aí eu digo para você, precisamos aprender com Eliezer, ou com Eliezer. Ele está mostrando pra gente um servo, e aí ele vai conhecer Deus através de Abraão. Então perceba que na oração isso vai ficar claro, mas ele está mostrando pra gente que a nossa relação, e aí não é só com o nosso patrão, mas é a nossa relação também com Deus. Deus pode confiar em nós. Deus pode olhar e falar assim: eu posso contar com você? Você tem aceitado desafios ou você tem ficado na sua bolha? Né? Eu sei que, por exemplo, quando a gente pede para as pessoas orarem em público, muitas das pessoas se travam. Mas é um desafio, saia da bolha, avance. Porque é muito cômodo a gente falar: não, isso é muito desafio para mim, eu fico aqui. Mas saia da bolha, tenta, faça, seja uma pessoa que dá para contar, uma pessoa de confiança em Deus, uma pessoa também que aceita desafios. É impressionante quanta coisa você sabe fazer, só você acha que não sabe porque você não tentou. Então aceite desafios. Eliezer nos ensina isso. Então quando ele vai orar, está tudo isso embutido na oração de Eliezer. Primeiro, ele nos ensina que ele está orando a Deus, que ele fala no versículo 12: então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu servo Abraão. Então pode ser que ele não tenha essa intimidade como Abraão tem, ok, não tem problema algum, né? Cada um tem um nível de intimidade com Deus, mas ele está dando, na minha cabeça, é mais assim: olha, eu estou dizendo com quem eu estou orando, até porque tinha muitos deuses. Então ele está focando no Deus, está falando assim: eu estou falando com o Senhor, não é com nenhum outro Deus, é o Deus do meu patrão ou do meu senhor Abraão. É esse Deus que eu estou orando. E aí ele pede sucesso. E isso é legal. Só que na nossa cabeça a gente pede sucesso para que a gente seja uma estrela. E a gente deveria aprender com Eliezer que ele pede sucesso na sua jornada para que Abraão alcance o favor do Senhor. Porque o sucesso do funcionário é o sucesso do patrão. Porque à medida que você trabalha bem para uma empresa, o seu patrão também cresce. Então, pedir o sucesso não pode ser uma coisa de mão única, falar: Senhor, só me abençoa. Aliás, se você pede uma bênção que é só para você, você tem que pedir para o diabo.
Quando Deus te abençoa, é para você compartilhar. Não tem uma coisa que Deus vai te abençoar que não vai abençoar mais ninguém. Às vezes fala, mas eu não abençoo, isso não dá para abençoar ninguém. Às vezes o seu testemunho, o compartilhar. Porque Deus nos abençoa para que a gente multiplique essas bênçãos. Quando o menino levou 3 pães, 2 peixes ao Senhor Jesus, ele deu graças e partiu e compartilhou. E isso multiplicou. Então é sempre assim, no reino dos céus, toda a bênção que vem sobre nós é para compartilhar. O sucesso da nossa missão é o sucesso do nosso Senhor. Amém? É isso que Eliezer está nos ensinando. Outra coisa, a certeza de que Deus está vendo ele. Porque ele diz no versículo 13, como vês, vamos lembrar de Adão. Adão tentou esconder e ele não teve sucesso. Porque Deus está de olho em tudo. Não como alguém que quer julgar, mas alguém bondoso, misericordioso, alguém que está atento como um espectador, acompanhando imagina uma Olimpíada, aquele atleta que se esforçou tanto e vai fazer como se Deus estivesse observando e falando, vai meu filho. Na minha cabeça é muito isso. Eu sei que parece muito humanista, né? Mas na minha cabeça Deus tem essas expectativas, não sei se expectativa seria a melhor palavra, mas Ele espera o melhor da gente, mesmo sabendo que nós somos. Eu acredito muito nisso, que Deus está nos vendo e tudo que Ele quer nos relacionar conosco. Então, se Ele só tem uma visão pejorativa da gente, é melhor Ele nem olhar, né? Mas acredito muito nisso, que Deus está olhando como alguém dizendo, vai dar certo. E quando dá certo, vibra muito com seus filhos, porque isso é relacionamento, intimidade. Acredito muito que Deus, mesmo sabendo todas as coisas, nesse momento Ele prefere se esvaziar e ter essa expectativa no sentido de vibrar junto. E é esse Deus que eu creio, um Deus que vibra junto, porque a nossa vitória, na verdade, é a vitória para o reino dos céus, porque nós servimos o nosso Senhor. E por último, Ele pede um sinal. E aqui a gente deveria falar muito sobre isso, mas eu vou encurtar dizendo, naquele tempo, Eliezer, ele não tinha noção direito como é que poderia agir, ele não tem discernimento de espírito, então ele tem que pedir um sinal. Mas hoje nós precisamos pedir discernimento de espírito. Às vezes nós teremos e devemos pedir um sinal para Deus, mas normalmente isso significa que nós não temos relacionamento ou intimidade suficiente para entender qual é a vontade de Deus. E a gente precisa entender que quando nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos agir. E quando a gente errar, Deus vai nos avisar, Deus vai nos alertar. Mas para isso a gente tem que estar a nossa vida com Deus em dia, orando, lendo a palavra, orando e agindo. Resumo é esse. Então, eu sei que o tempo está avançado, mas de tudo isso, eu espero que vocês reflitam sobre as características de Eliezer, porque tudo isso que ele leva para oração, alguém que tem a confiança de Abraão e alguém que ora por Abraão, uma pessoa que dá para contar e uma pessoa que faz o seu trabalho orando. Ore pelo seu trabalho, abençoe seu trabalho. Uma pessoa que aceita desafios e aceitando desafios, quando ele chega numa encruzilhada, ele, Senhor, eu não sei o que fazer, pede um sinal, clama ao Senhor. É esse Eliezer que me ensina isso e muito mais, mas o tempo avança. Então, 3 perguntas para a nossa reflexão. Primeira pergunta, fale sobre uma característica de Eliezer e explique no grupo por que essa característica te chamou a atenção. A segunda pergunta, aliás, essa nem é uma pergunta, né? Mas a segunda pergunta, devemos orar para que Deus mostre um sinal? Isso eu acabei de responder. 3, as suas bênçãos têm abençoado outras pessoas? Que Deus abençoe e boas reflexões.